Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre medidas em coloração. O que acontece? Muitas vezes a gente se perde nessas medidas. Vamos lá, uma coisa muito importante. Quando nós falamos de coloração, tá? Ó, coloração. Gente, cada fabricante, ele determina a medida dele. O que é essa medida? É a quantidade de tinta que eu vou colocar versus a quantidade de água oxigenada que eu vou colocar. Quando nós compramos a coloração, que é determinada a coloração varejo, que é aquela coloração, gente, aonde vem a tinta e a água oxigenada junto na mesma caixinha, elas são medidas iguais. O que significa? A quantidade de tinta vai ter a mesma quantidade de água oxigenada. Exemplo, aqui eu tenho uma coloração que ela é 60 gramas. Aqui eu tenho uma água oxigenada que ela é 60 ml. Então, aqui a quantidade seria igual, a mesma medida, que nós falamos 1 por 1, que são as mesmas quantidades. Agora, quando nós falamos de coloração profissional, são aquelas colorações onde tem a tinta, né? Eu compro a tinta separada e compro a água oxigenada de 10, 20, 30, 40, emulsão reveladora de 1 litro. Então, essas colorações, cada fabricante determina a sua medida. Como assim? Vamos lá. A de caixinha, eu já mostrei que é fácil. 1 por 1 já vem prontinha. Mistura ali a quantidade de tinta, passa no cabelo, né? Beleza, legal. Ah, sobrou a tinta. Tem pessoas que guardam. Pelo amor de Jesus, não façam isso, tá bom? Sobrou a tintinha, gente, joga fora. Por isso que a gente faz a mesma quantidade, né? Fizemos a mesma quantidade para não haver esse desperdício nos salões. Quando nós falamos de 1 por 1, mas como que eu vou saber? Ah, eu vou ter que adivinhar? Não, gente. Quando vocês compram a coloração de determinado fabricante, seja lá qual marca de tinta vocês vão trabalhar ou vão comprar, vai estar lá na caixinha, escrito dentro da caixinha, tanto é que a gente tem que abrir, rasgar a caixinha. E dentro da caixinha vai estar lá escrito, olha, medida 1 por 1, medida 1 por 1,5, medida 1 por 2. Então, essa medida significa que, para aquela determinada coloração fazer o efeito que ela tem que fazer de pigmentação, eu tenho que colocar a quantidade, a medida que o fabricante está dizendo que funciona a coloração dele. Se é 1 por 1, vocês vão colocar uma medida de tinta, 60 gramas de tinta para 60 ml de água oxigenada. Meus amores, nós cabeleireiros não trabalhamos com olhômetro, tá? Não tem essa de olho. Ah, não, eu já sei a medida certinha. Coloca na cumbuca, né? Espreme lá na cumbuca, coloca água oxigenada no olho, preparou e passou. Gente, não é assim, tá bom? Nós trabalhamos com balança. Por quê? Porque muitas vezes nós não trabalhamos somente com um tubo de tinta. Nós trabalhamos com 2 tubos de tinta, 3 tubos de tinta, até 4. Por quê? Porque nós somos coloristas e vamos fazer a nossa cor, personalizar o cabelo conforme o fundo de clareamento, tudo bonitinho. Então, por isso, a necessidade de uma balança. Vamos voltar para cá para entender essa medida. Ó, 1 por 1. Então, no caso, o que é medida 1 por 1? Eu vou colocar 30 gramas de tinta. Quanto eu vou colocar de água oxigenada? Se a medida do fabricante é 1 por 1, significa que vocês vão colocar proporções iguais, quantidades iguais. Medida, gente, é quantidade. Coloquei 30 gramas de tinta. Eu vou colocar 30 ml de água oxigenada. Até aqui, 1 por 1, beleza, não tem erro. Aonde eu vejo que muitas vezes a gente se perde é na medida 1 por 1,5. A medida 1 por 1,5. Se eu vou colocar 30 gramas de tinta,
Ah, mas por que 30 gramas? Tá, vamos supor que eu tô fazendo um cabelo e esse cabelo tem branco e a cliente ela me usa uma nuance 6.7, mas eu preciso colocar uma base 6.0. Então, aí eu vou trabalhar com duas tintas de cores diferentes. Uma é nuance, que é o loiro escuro marrom, 6.7, a outra é uma base 6.0 loiro escuro. Eu preciso dela porque eu tô trabalhando com cabelo branco, porque senão o branco vai me revelar somente o reflexo, que é a nuance. Eu preciso de uma base para poder pigmentar mais esse cabelo, para ter uma cobertura melhor de branco. Então, vamos lá, vou trabalhar com duas colorações. Uma, que é a base, e a outra, a nuance ou o reflexo. Beleza? 1 por 1,5. Ok, então aqui de base, eu vou colocar 30 gramas porque é pouquinho cabelo. Suponhamos que é o meu cabelo que vocês vão colorir. Ó, gente, tem pouquíssimo cabelo, viu? Então, ó, coloquei aqui na cumbuca, lá na balança. Lembrem, nós não trabalhamos sem balança. Colocou lá na balança, 30 gramas. Tá, e agora, quanto que é essa medida 1,5? A medida 1,5 é o 1 significa a mesma quantidade. Então, aí, eu vou colocar aqui, ó, 0 a balança e venho para água oxigenada. Então, da água oxigenada, na medida 1 de tinta para 1,5 de água oxigenada. Quanto eu tenho que colocar esse 1,5 de água oxigenada, sendo que aqui deu 30 gramas. Se for 1 por 1, seria 30. Mas é mais a metade, que é metade de 30, 15. Aí a gente soma 30, vou colocar 30 ml de água oxigenada. Deu a medida 1 por 1. Mas agora eu tenho que colocar mais meio. Meio da onde? Mais a metade do total de 30 aqui, para dar 1,5. Então, aqui, coloquei 30. Agora, eu vou colocar 15 ml. Totalizou 45 ml de água oxigenada. Medida 1 de tinta para 1,5 de água oxigenada. Deu para vocês entenderem? Ó, no nosso copinho medidor, tá vendo? Ou naquele medidor. Ó, eu até trouxe aqui para vocês verem. Esse medidor aqui, gente, que a gente utiliza para medida aqui, ó, líquida, tá vendo, ó? 1,5, olha, aqui já até tem, gente, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, que é 400 ml, né, 150 ml. Aqui, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Eu tenho de 2 em 2, no copinho medidor, que esse é o copinho medidor que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa, principalmente quando se trata de coloração. Então, eu coloquei aqui 30 gramas de tinta, medida 1 por 1,5. Quanto eu tenho que colocar de água oxigenada? Vamos lá, vamos fazer a conta. Medida igual 30 de água oxigenada, que seria 1 por 1. Mais a metade de 30, que é 15. 30 mais 15, 45. Então, significa que eu tenho que colocar 45 ml de água oxigenada, junto com a tinta. Vou mexer com uma espátula, nunca mexam com um pincel. Mexe, 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 mexe com uma espátula. Tá pronta a coloração para eu poder aplicar na minha cliente. Então, essa medida que eu ensinei para vocês é 1 por 1,5. Eu vou mostrar aqui de novo, ó. A medida que der de tinta, suponhamos que dê 30, que dê 60, que dê 40. Vocês vão pegar o total que deu aqui de tinta, de massa, e vão colocar que é a mesma quantidade, mais a metade da quantidade que deu. Entenderam? Então, aqui eu colocaria que seria a mesma metade. Aqui eu colocaria mais meio. Então, seria 1 por 1,5. Gente, isso é medida 1 por 1,5. Não é difícil, só exige um pouquinho de matemática, de fazer algumas continhas lá na hora que vocês estiverem fazendo uma coloração.
A outra medida que nós temos é a medida 1 por 2. A medida 1 por 2 significa que vocês vão colocar uma quantidade de tinta 2 vezes a quantidade de água oxigenada. Se colocaram 40 gramas de tinta, quanto de água oxigenada? 2 vezes. 40 mais 40, 80. Então, essa é a medida 1 por 2 vezes a quantidade de água oxigenada. A medida de 1,5. Uma quantidade de tinta, a mesma quantidade e mais a metade. Então, ó, 1, depois vem de novo, meio. Então, é a mesma quantidade mais a metade da mesma quantidade de água oxigenada. 1 por 1,5. Gente, essas medidas, eu sei que elas são um pouquinho complicadas, mas na hora, gente, anotem ali no papel. Ah, não, deu, vamos lá, vamos de tinta, eu coloquei 3, 4 tubos de tintas diferentes, né, de cores diferentes, deu, vamos lá, 80 ou 75, deu lá, 75 gramas de tinta. Se for 1 por 1,5, você vai colocar 75 de água oxigenada, mais a metade de 75, que daria 30, 60, 30, 40, dá 80. Gente, eu tô sem calculadora, vamos ver aqui, peraí. Vamos cá, né? A gente tem que saber. Vamos lá, 75, metade de 75 dá 30... Deixa eu ver, 35 com 35, 5, 5, 10, vai 1, 3, 6, 1 foi 7, 35, metade de 5, 2,5, 35, 36, 37,5. Então, daria 75 ml de água oxigenada, mais a metade dos 75, que é 35. Na soma dos dois, daria 10, vai 1, 7, 8, 9, 10, 11, 110 ml de água oxigenada, tá bom? É essa medida de 1 por 1,5. A medida de 1 por 2, ela é fácil, que é uma quantidade de tinta, 2 vezes a quantidade de água oxigenada. Gente, espero que vocês tenham entendido. Porque eu vi que, assim, quando eu vou dar aula, gente, eu vejo que quando se fala de medida, as pessoas ficam muito na dúvida, não sabem, se perdem. Realmente, a gente se perde mesmo. Por quê? A gente trabalha com muitas colorações, várias marcas de tinta. Uma coisa que eu queria que vocês fizessem sempre, quando vocês forem trabalhar com uma determinada marca de coloração, 2 ou 3 colorações, sempre peguem o guia de cores, porque o guia de cores é onde vocês vão encontrar essas cores em determinados números. Outro detalhe importante é que muda, gente, a nomenclatura de um fabricante para outro muda. O que é a nomenclatura? A nomenclatura são os números das nuances, dos reflexos. A nomenclatura das cores bases, que é do 1.0 ao 10.0, esta não muda. Independente do fabricante, vai ser sempre 1.0 preto, 5.0 castanho claro, 9.0 loiro ultra claro, vai ser sempre as mesmas. O que vai mudar são os reflexos. Então, muda muito de um fabricante para outro. O reflexo ponto 3, que é o dourado, ele vai ser acobreado. Ah, mas o ponto 3 é o dourado, tá? Mas daquele fabricante, o ponto 3 tá na cor dourada. As cores, meus amores, não mudam. O que muda é o número onde você vai encontrar essa cor diante da tabela de cores, que é o guia de cores. Então, vejam onde estão as cores, tá? Para vocês poderem se encontrar legal. Outro detalhe muito importante, gente, conheçam a coloração. Conheçam a pigmentação que vocês estão trabalhando. Conheçam a nomenclatura, tá? Para vocês poderem entregar um trabalho bonito e legal, a gente precisa
colocar a medida correta que o fabricante da coloração está pedindo. A gente precisa saber de que ponto que a gente está saindo, de fundo de clareamento, para onde a gente quer chegar, qual a volumagem da água oxigenada correta para se trabalhar. Tudo isso respeitando sempre cada fabricante. Espero que eu tenha ajudado vocês nos termos da medida aí, porque eu sei que muita gente se perde na medida e a gente se perde mesmo. Mas olha, lembra que 1 por 1, quantidades iguais, quantidade de tinta, quantidade de OX, 1 por 1. 1 por 1,5, uma quantidade de tinta mais 1,5 de água oxigenada. 1 por 2, uma quantidade de tinta, 2 vezes a mais de água oxigenada. E uma outra dica, misturem bem a água oxigenada com a tinta, sempre com uma espátula. Por quê? Se vocês misturarem com o pincel, gente, acaba sujando o pincel, sobrecarrega o pincel de tinta. Na hora de passar ali na cliente, se é só um retoque de raiz e aquele pincel tá sujo, acaba indo coloração para cabelo, às vezes, que tá com alguma iluminação e a cliente não quer escurecer. Então, são detalhes muito importantes. Outro detalhe, sempre proteger a pele da cliente. Gente, a cliente, ela não quer sair do salão mostrando para todo mundo que fez coloração, né? Que coisa chata. Então, assim, protejam bem a pele, protejam a roupa da cliente, por favor. Não manchem a roupa da cliente, é um detalhe muito importante. E outro detalhe, gente, atendimento de excelência é primordial. Uma coisa também que eu vejo muito acontecer, gente, às vezes as pessoas deixam resto de tinta aqui na nuca, com medo de lavar a nuca da cliente e dar um banho nela. Gente, pede para a cliente virar assim no lavatório, lavem bem um lado da nuca, vira o outro, lavem bem o outro lado. Por quê? Para não ficar vestígios de coloração, tá? Porque a coloração, gente, na hora que vocês vão escovar, tem pessoas que escovam o cabelo com o resto de coloração. Então, assim, precisa se atentar a esses detalhes, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Beijo!